que a Cabana já comprou muito. É verdade. Em 2020, a minha mãe estava fazendo a participação, estava feliz da família, que estava fazendo um pouquinho, por ser camarista. Minha filha Já, sim, senhora. Boa noite, criaturinhas. Então, bora lá, né? A gente já está na aula 19, tá? Da semana 10. Então, hoje a gente vai dar uma conversada de leve sobre NOx e sobre o método Redox. Para quem veio ou para quem assistiu, até mesmo para quem não viu na aula passada, a gente já começou a falar sobre balanceamento. Semana passada eu falei que balanceamento normalmente não vem uma questão só sobre balanceamento, seja no Enem, seja na UES, seja onde for. Às vezes até vem para você achar os coeficientes, ou achar a soma dos coeficientes, mas é muito raro acontecer isso. Por quê? Porque o balanceamento ele é um assunto que está intrínseco com outros assuntos. Reações químicas, termoquímicas, cinética, equilíbrio, estequiometria e por aí vai. Então, assim, normalmente o balanceamento é algo que já vem na reação, tá? Quando o elaborador ou a elaboradora da questão, inclusive, né, quer deixar a questão um pouco mais difícil, a questão vem desbalanceada. E aí o balanceamento acaba sendo um processo dentro da resolução da questão, beleza? Mas se vier uma questão só de balanceamento, vocês têm a obrigação de acertar. Então é o seguinte, primeiro, falar sobre NOx, né, e sobre algumas reações que envolvem a troca de elétrons. Já gostaria de dizer que NOx, para quem não sabe, é um número de oxidação do elemento ou de um íon, tá? O que acontece? Alguns elementos têm NOx sempre fixo. Como vocês bem sabem, elementos da família 1A e elementos da família 1A têm o NOx referente à sua família. Todo mundo que é da família 1A tem NOx mais 1 e todo mundo que é da família 2A tem NOx mais 2. Mas antes de falar sobre NOx de cada um, a ideia é o seguinte. Sempre que você tem uma reação que está envolvida a perca e o ganho de elétrons, a gente tem mais ou menos isso daqui, ó. Elemento X se transforma em elemento X+, ao perder um elétron. Ou então, o elemento X, ao ganhar um elétron, se transforma no elemento X menos 1, ou X menos. Certo? Os dois contextos, você tem uma situação onde eu tenho trânsito de elétrons nessa reação química. No primeiro caso, o meu elemento perdeu um elétron, os elétrons são no produto da reação. E no segundo caso, o elemento ganhou um elétron, ou seja, o elétron está nos reagentes da reação. É importante vocês saberem disso porque cada uma dessas reações tem um nome específico, certo? A reação que o meu átomo ou o meu íon perde elétrons é uma reação de oxidação. E uma reação que o meu elemento ganha elétrons é uma reação de redução. Mas, Adriano, o que, que tem a ver ganhar e reduzir? Seguinte, quando a gente fala de oxidação e de redução, a gente não está falando da relação dos elétrons, e sim da carga que o átomo tem ou que o íon tem. Nessa primeira situação aqui, esse meu átomo tem carga zero, é um átomo neutro. Na segunda situação também, átomo neutro, carga zero. A carga aumentou de 0 para mais 1, então é um processo oxidativo.
oxidativo. Na segunda situação, a carga diminuiu, então é um processo redutivo, é um processo de redução, certo? Oxidação, o NOx aumenta, redução, o NOx diminui. Oxidação, perda de elétrons, redução, ganho de elétrons. Tranquilo isso? Tranquilo, né? Adriano, quais são os outros elementos que têm NOx fixo na tabela periódica? Eu não sei. Na verdade, até sei mais alguns. Prata e alumínio. Prata, mais um. Zinco, mais dois. E alumínio, mais três. Você lembra da frase? Agora, Zione está alimentado. Nada daquelas aulas, né? A pessoa que começou no início, né? Esses três eu sei que são fixos também. Tem mais alguns, mas a princípio você não precisa decorar os elementos que têm NOx fixo, principalmente os metais de transição. Por quê? Tem muito elemento. Você tem mais do que se preocupar com que o NOx do elemento que é fixo. Basta, a princípio, você lembrar família 1A e família 2A, já é muita coisa, certo? Você ainda está aqui? Só pode, né, meu filho? Olha, se eu tô aqui, ó, tá ficando sozinho na lousa, né? É o obsessor do pêndulo? Não pode, né? Adriano, mais hidrogênio também. O hidrogênio é sempre mais um ou zero. Nem sempre. O hidrogênio pode ser mais um e pode ser menos um. Hidrogênio, numa situação em que ele está associado com metais, é um hidreto. Eu já falei isso para vocês lá no começo, quando a gente estava vendo sais. É um hidreto. O hidreto eu tenho sempre um metal mais o hidrogênio. Nessa situação bem específica, o hidrogênio acaba ficando com o NOx igual a menos um, certo? Quem gosta de colocar essas pegadinhas na prova, uma universidade que começa com U e termina com S. O S, certo? Então, quem vai fazer o S, muita atenção com esses pequenos detalhes, tá bom? Quem vai fazer Enem, normalmente o Enem não gosta de sacanear com isso aqui, não. Sacaneia com outras coisas, certo? Mas isso aqui nem tanto. Oxigênio, vocês já viram. Normalmente é menos 2, mas pode ser zero, mas também pode ser menos um e menos 1,5, né? For peróxido, for superóxido. Mas é super tranquilo também. E para os outros elementos, normalmente você tem sempre dois ou mais átomos juntos para formar a molécula ou para formar o íon. Por exemplo, NO3,5. NO3 menos, não 3,5, né? 3 menos. É o íon nitrato, certo? Se vier assim, porque já teve questão no Enem que já veio assim. Ele deu o círculo de nitrogênio todinho, N2, NO, NO2, NO3, NH4, e perguntou qual momento o nitrogênio tem o maior NOx, ou seja, ele é o mais positivo possível. O que você vai fazer? Se a molécula é neutra, não tem carga, a soma dos NOx tem que dar zero. Aqui não é a molécula, certo? Aqui é um íon. Então a soma dos NOx tem que dar a carga do íon. Então você fala que o nitrogênio, você não sabe, tem NOx X. Mas sim, ó. Perguntaram para o Pedro, foi? O oxigênio, como é um óxido normal, tem NOx menos 2. Vai ficar 1 vezes X. X mais 3 vezes menos 2. Tudo isso igual a menos 1. X é igual a mais 5. X é igual a 5. Por isso que é o ânion nitrato, que o nitrato vem do ácido nítrico, onde o átomo central tem que ser mais 5 ou mais 6. Tranquilo? Falei muita coisa, muito rápido. Tá de boa? Beleza. Deixa eu ver o que eu falo aqui antes de falar aquela parada ali. Beleza. Uma situação que eu quero explicar para vocês, que eu acho que eu já expliquei para Clara. Segunda-feira ou foi terça? Hoje é quarta, né? Eu acho que foi segunda-feira. Essa reação aqui, ó.
NA não, peraí. NA. Uhum. Mas vou... Como é? Faz de novo. Uhum. Níquel. Uhum. Uhum. Assim, né? Ó, vocês têm classicamente uma reação aí que acontece uma oxidação com um dos participantes e uma redução com um dos participantes. Questões de oxirredução, normalmente a gente vê isso muito onde? Lá no processo de pilha e eletrólise, beleza? Porque isso daqui a gente pode ver na química inteira. Mas se você estiver vendo funções inorgânicas, sal e sal, não vai se preocupar com o NOx de ninguém, certo? Nem com transferência de elétrons. Mas quando a gente vê isso aqui especificamente em pilha, podem vir algumas perguntas associadas a isso, que eu não coloquei aqui ainda, certo? Mas eu vou falar para vocês os termos e explicar bem direitinho. Essa reação envolve o níquel metálico, tem quanto de NOx? Zero. Toda substância simples, o NOx é zero. Eu tenho a GNO3, que são 3 átomos com 3 possíveis NOx diferentes, virando nitrato de níquel, ou seja, o níquel mudou o NOx, e prata metálica. A prata agora está com NOx quanto? Zero. Aí, normalmente, eu penso assim, eu penso nisso daqui quando eu pensava quando eu estava na posição de vocês de pré-vestibulandos. Não faz o mínimo sentido, certo? Não faz. Por quê? É muita letra, muito número, muita situação, e para você ver o NOx de todo mundo, dá um trabalho, se você não tem a prática. Hoje, é óbvio que eu tenho, né? São 11 anos já. Mas quando eu estava na posição de vocês, eu não tinha prática de ver, por exemplo, que a prata tinha mais um, certo? Porque eu também não lembrava que a prata era mais um. Mas se você não lembrar, como é que você descobre isso daqui? Assim, ó. Níquel zero, AgNO3, tá certo? O NO3 vem de qual ácido? Do HNO3. O NO3 se liga a quantos hidrogênios? Só se ligar um hidrogênio. O hidrogênio tem carga quanto? Mais um. Então, eu posso dizer que se eu tirar o hidrogênio e transformar isso aqui em NO3, vai ter que carga. A carga contrária do hidrogênio. Menos um. Então, eu posso dizer que como eu só tenho uma prata, a carga é quanto? Da prata? Mais um. É, mas eu vou explicar por que eu também não quero saber o do nitrogênio, tá certo? Sim, família 5A. É, nesse caso de sais, sim. Mas em outras situações, como por exemplo, um óxido molecular, eu posso ter o NO2, que pode ser mais 4. Aí para sais, ok, porque ele vem do ácido, aí só pode ser mais 5, mais 3, mais um. Beleza. Mas outra situação com óxidos, aí você tem essa variação um pouco maior dos NOx, beleza? Você também pode fazer a regra do abraço. Não é assim, ó. AgNO3, só que tem um viés aqui. Tem a que vem na frente, tem a que vem atrás, ánion na frente, ánion atrás. Eu tenho quantos ânions? Só um, é o NO3. Só um ânion. Então, se eu só tenho uma prata, é como se eu tivesse isso daqui, ó. NO3 entre parênteses vezes um, né? Esse um vem para prata. E eu também só tenho uma prata, que vem para virar a carga desse ânion. Mas por que isso daqui é perigoso? Pois é, porque isso daqui da regra do abraço
Me diz a proporção entre as cargas. Olha o exemplo bem clássico aqui, ó. CaSO4. Quem é o cátion? Cálcio. O ânion, SO4. Eu não só tenho um SO4 aqui, né? Então, isso aqui leva a gente a pensar que, poxa, se eu só tenho um cálcio, só tenho um SO4, o cálcio é mais um e o SO4 menos um. Só que não, o SO4 ele é menos 2 e o cálcio é mais 2. Por que eu sei? Cálcio é de qual família? 2A. E o SO4 vem de qual ácido? E é o H2SO4. Tranquilo? Mas isso daqui, o básico, certo? Eu quero falar são outras duas coisas que vocês já devem ter visto, mas ou ninguém explicou isso para vocês, que é o mais provável, ou vocês só simplesmente não se deram conta disso, tá bom? Aqui a gente tem níquel, certo? O NOx do níquel é quanto? A todos os navegantes? Mais 2, né? Porque são 2 nitratos, né? Como se fosse 2 hidrogênios. Então, o NOx nisso aqui, mais 2. Do níquel, não sei. Eu acho que níquel mais 1 também. Aí eu não sei. É como eu estou dizendo. Como eu não me preocupo se ele é fixo ou não, isso não atrapalha o meu raciocínio para resolver a questão. Eu uso o que eu sei que é. Se ele é variável ou não, não me importa. Óbvio que se eu soubesse, eu ia em cima direto. Mas se eu não soubesse, mas se eu soubesse que também varia entre mais 2 ou mais 1, eu teria que fazer o cálculo do mesmo jeito. Mentalmente ou natuloso no papel. Vamos lá. Se tivesse fazer o cálculo, certo? Níquel, NO3, 2, não é isso? O número que está fora do parênteses multiplica todo mundo de dentro do parênteses. Sabemos que o NO3 vem do HNO3, não é verdade? E que o NOx do nitrogênio aqui é mais 5. Tranquilo? Oxigênio vale menos 2, nitrogênio vale mais 5. Essa molécula ela é neutra ou ela é um íon? Neutra. Então, o somatório dos NOx tem que dar 0. Níquel eu tenho quantos na molécula? Só um. Então, eu digo que é X. Mais 2 vezes mais 5 dá quanto? 2 vezes 3, 6. Tudo igual a 0. X igual a mais 2, porque vai para o outro lado. Tranquilo? Beleza? Aí eu vou para a pergunta que a Clara ia fazer, mas não fez, mas ela deu a entender que talvez seja dúvida de mais alguém. Por que eu não me preocupo em achar o NOx desse rapaz aí? Pode desenvolver. Beleza. Pronto. O que acontece é que esse NO3 não se repete aqui, NO3, o íon não se modifica. Se o íon não se modifica, eu só mudei o cátion, o íon permanece com o mesmo NOx. Ele não se alterou. É como se eu tivesse uma cadeira, saiu uma pessoa da cadeira e entrou outra pessoa diferente. A cadeira permaneceu a mesma. Agora, se essa pessoa sai e a cadeira muda de formato, aí eu teria que também calcular o NOx do elemento da cadeira, no caso dos ânions. E é por isso que acontece o quê? Normalmente, quando eu tenho eletrólitos fortes, ou seja, íons provenientes de moléculas muito solúveis de ácidos ou de bases, acontece o quê? Você não representa isso aqui na equação e você transforma essa equação molecular em equação iônica. Como? Assim, ó. N0 mais Ag mais 1, dando níquel mais 2 mais Ag 0. É por isso que quando você está trabalhando com pilha, normalmente fala, eu tenho um eletrodo imerso numa solução de sulfato de cobre.
Aí quando representa só cobre 2+. Por quê? Porque o sulfato é um eletrólito forte, ou seja, vem do ácido sulfúrico. Então não representa, por quê? O sulfato não reage, ele não vira outra coisa, ele permanece sulfato na reação. Então, se no começo ele é sulfato e no final é sulfato, eu não preciso representar ele na minha equação iônica. Eu só represento quem? Os íons e átomos que estão mudando alguma coisa, ou ganhando elétrons, ou perdendo elétrons. O resto, de pouco me importa. Tranquilo? Sim, sim, sim. Era esse o segundo ponto que eu ia tocar. Geralmente, quando você tem metais nessas reações químicas, a tendência de troca de elétrons é entre os metais. Porque vocês estão olhando aqui, ó, o que acontece é o seguinte: essa reação é uma reação de que tipo? Síntese, decomposição, análise, deslocamento, dupla troca. Simples troca é a mesma coisa que deslocamento, né? O deslocamento se dá entre quem? Entre os cátions ou entre os ânions? Entre os cátions. Então eu só preciso prestar atenção nos cátions. O ânion nem reagiu, entre aspas. Agora, se fosse isso daqui, ó, desenrola, bate, joga de ladinho, desenrola, bate, joga de ladinho. Aí eu tenho uma reação que também é similar a essa de deslocamento, certo? Só que é deslocamento de quem? Dos cátions ou dos ânions? Dos ânions. E aqui eu tenho iodo, NOx 0, flúor, NOx, -1. Deixa eu botar o do sódio só para a gente brincar, certo? Sódio, mais 1 porque ele é da família 1A. Quando eu venho para cá, o sódio continua mais 1, o iodo fica -1. E o flúor, se você lembra um pouco, sódio é um eletrólito forte ou fraco? Forte, porque quando ele forma o hidróxido de sódio é muito solúvel, muito forte. Logo, eu não preciso representar o sódio na minha reação iônica. Representa só quem? Quem está de fato reagindo. E 2 mais F menos 1 está virando I menos 1 mais F2. Então, essa é a sutileza da representação da reação iônica. A reação iônica pode ser somente entre os cátions, como também pode ser somente entre os ânions. Vai depender de que tipo de reação você está vendo aqui, na grande escala, certo? Então, quando você pegar uma reação assim, ou quando a gente estiver estudando pilha, eu vou tocar de novo nesse assunto. Normalmente, parte da reação ou parte dos participantes da reação não reage. Ou os cátions ou os ânions não reagem. Então, eu preciso prestar atenção só em quem está reagindo. Isso ajuda muito a gente na resolução da questão, certo? Por quê? Porque a transferência de elétrons, pessoal, não se dá nos produtos. A transferência de elétrons se dá entre os reagentes. O produto não faz nada, ele só é formado, ele é só o resultado da transferência de elétrons. Entre quem? Os reagentes. Vou mostrar dessas duas reações aqui como que está essa transferência de elétrons. Tranquilo? Posso apagar aqui? Estou muito rápido, estou muito devagar. Ó, parar aqui em cima, tá? Isso tudo, Adriano, para explicar balanceamento por oxirredução? Sim, porque se eu explicar balanceamento por oxirredução, P-bufo, você não vai entender que em diabo é agente redutor, que em diabo é agente oxidante, quem perdeu, quem ganhou elétron, o que aconteceu, sua oxidação e redução. Você vai aprender uma formulazinha para resolver. E eu não quero isso. Por quê? Dificilmente você vai cair uma questão que você vai responder só com aquela formulazinha. Sabendo isso tudo, você resolve muito mais coisa, não só o batidinho. Viu? Primeira reação que está aqui embaixo, ó. Níquel 0 mais Ag+, se transformando em níquel 2+, mais Ag0. Vou parar aqui.
Deixa essa daqui. Tem um negócio chamado reação química, certo? Que é isso daqui. Que mostra o processo como um todo. Seja ela uma reação química normal, molecular, ou seja ela uma reação do tipo iônica. E existem as chamadas semi-reações, que é quando você vê o processo de oxidação de maneira isolada e o processo de redução de maneira isolada. Tranquilo? Semi-reação de oxidação. Qual espécie sofreu oxidação, ou seja, perdeu elétron? O níquel, né? O níquel passou de níquel 0 para níquel 2+. Ou seja, ele perdeu quantos elétrons? 2. E a gente também tem a semi-reação de redução, que foi a prata mais. Ganhou, perdeu elétrons? Vai, Clara, brilha, Clara. A prata ganhou, perdeu elétrons? Ganhou. Ganhou um eletronzinho, não foi? E virou a G0. Ixi, Adriano, mais uma perde 2, outra ganha 2 elétrons. Aí vem o lance do balanceamento, né? Eu precisaria de 2 pratas para ganhar 2 elétrons e formar 2 átomos de prata, 0. Mas se não é um balanceamento, é só a proporção ainda, tá? Aí vem a grande pergunta da humanidade. Níquel sofreu oxidação e a prata sofreu redução. Foi a prata ou foi a prata mais que sofreu redução? A prata mais, certo? Sempre eu olho para os reagentes. A reação acontece com os reagentes. Parece uma bobagem. Mas tudo que eu digo de termo de agente, de situação, é com o reagente. Quando a reação for reversível, aí a gente pensa nos produtos de alguma forma. Mas, por enquanto, é o papai e a mamãe, certo? Os filhos não tem nada a ver. Tudo que acontece é com o papai e com a mamãe. Viu? O níquel, vamos lá pensar, certo? O níquel sofreu o quê? Uma oxidação. Ele sofreu de maneira espontânea ou alguém causou uma oxidação nele? Alguém causou uma oxidação dele de maneira não forçada. A pergunta foi mais elaborada. Ele se auto-oxidou ou alguém diferente dele causou uma oxidação nele? Alguém diferente causou uma auto-oxidação no níquel, porque os elétrons vieram do níquel para a prata mais. Então eu posso dizer que o Ag+ é o nosso agente oxidante. Por quê? Porque ele causou a oxidação de outra espécie. Beleza? Assim como a prata mais sofreu o quê? Uma redução. Então, a prata mais se auto-reduziu ou ela sofreu a ação de outra estrutura para ser reduzida? Que foi do níquel. Então, eu posso dizer que o níquel 0 é o agente redutor. Mas se a gente sair desse modelo de reação para esse modelo de reação, quem foi o meu agente oxidante? Foi o Ag+ ou foi o AgNO3? AgNO3, certo? O composto todo ganha o mérito. Mas se você estiver na forma iônica, é só o cátion. Até porque você não é obrigado a saber qual é o ânion que está associado com esse cátion na reação, certo? Você trabalha com o que você tem. Então, sabendo do agente oxidante, sabendo do agente redutor, suave, beleza? Se eu fosse fazer com essa daqui, ó, o iodo saiu do NOx 0 e foi para o NOx -1. Sofreu o que esse garotinho aqui? Redução, certo? Então, o F-1 é o nosso agente redutor. E o F-1 foi de -1 para 0, sofrendo uma oxidação. Então, o I2
Perfeito. Só mais uma pergunta sobre isso daqui, certo? Ficou mó ridículo a minha letra, mas tudo bem. Na primeira reação, qual é o balanço de elétrons da reação? O balanço de elétrons é 2. 2. Cada átomo de níquel libera 2 elétrons para cada par de átomos de prata. Então, a transferência de elétrons é de 2 elétrons. A espécie que sofre oxidação e a que sofre redução. Você pode balancear. É por isso que quando a gente vai fazer o fluxo de elétrons, eu preciso dela estar balanceada. Certo? De novo. 0 para -1, só que você pensar aqui, ó, ficou assim, né? Ó. E 2 virou 2 átomos de I menos, né? Então, o I2... Oxe. Espera. Na verdade... Não é nem isso. É porque, na verdade, eu fiz a reação ao contrário. Espera aí. É porque eu estou tentando me lembrar do potencial de redução de cada um dos dois, do iodo e do flúor. Eu acho que eu fiz ao contrário. Então, o flúor não se oxida, o flúor se reduz. Então, eu vou pedir desculpa para vocês e vou só refazer isso aqui, certo? De maneira coerente. Porque não está errado a explicação. Só está errado porque ela não acontece assim. Ela acontece assim, ó. F2 mais I menos, no caso 2 I menos, se transformando em 2F menos mais I2. Certo? Porque o flúor, vocês vão aprender mais na frequência vendo pilhas, que o potencial de redução do flúor é maior. Logo, o flúor só pode se reduzir na frente do iodo, certo? Então, eu tenho essa reação aqui, ó. F2 ganhando 2 elétrons, virando 2F-. Enquanto a gente tem 2 I- virando I2 e liberando 2 elétrons. Então, o balanço de elétrons também é 2, certo? Adriano, se der 3 e o outro der 2, multiplica, vai dar 6, certo? O balanço de elétrons é 6. Se for 2 e 4, pode simplificar. Beleza? 2. Sempre a proporção maior. Mas, tipo assim, ó. Se esse perder 2 e esse aqui ganhar, tipo assim, esse aqui ganhou 2, esse aqui perdeu 4, eu tenho que chegar num conceito de 4 e 4. Então o balanço vai ser 4, entendeu? Porque eu não posso ter um número de elétrons diferente da espécie que se oxida e da espécie que se reduz. Tenho que deixar sempre igual. Tranquilo? Diz, Nicola. Pode crer. Beleza? A princípio, oxirredução é isso. Pode existir uma situação que a molécula se oxida e se reduz sem a presença de mais ninguém? Sim ou não? Exemplo. É isso mesmo. Ainda bem que você tira dúvidas. Existe uma situação, algumas situações, na verdade, onde você tem moléculas que se auto-oxirreduzem. É chamado processo de auto-oxirredução. Essa molécula aqui, né, claro, ó, H2O2. Quando ela se decompõe, ela vira o quê? H2O mais 1/2 de O2. Independente de formar 1/2, você vai só colocar o O2 aqui. Olha como é bonitinha. Então, nosso hidrogênio. O hidrogênio não é nosso alvo nessa situação, beleza? Então, nosso oxigênio aqui, -1.
porque é um peróxido. Beleza? Quanto é o NOx do oxigênio na água? Porque é um óxido. Quanto é o NOx da molécula de O2? Vocês concordam comigo que todo o oxigênio que que está no produto, veio de um único reagente? Concordo, né? Não brotou O2 de outro canto que não seja do H2O2, beleza? Então eu comparo aqui, ó. Nessa primeira situação, o óxido tinha NOx quanto? Foi para quanto? Aconteceu um processo de... E quando eu olho aqui, ele saiu de -1 e foi para 0. Processo de... Perfeito. Não. Ó, pergunta boa. Deixa eu só terminar aqui, mas vou já colocar aqui, certo? H2CO3. Bora lá. A água, ela sofre oxidação e redução causada por ela mesma. É tipo a Ruth e a Rutinha. Ruth e Raquel, Mulheres de Areia. Não é da idade do tempo de vocês, não, né? Da mãe de vocês, do pai, certeza, novela. É, vocês são bem velhas mesmo. O que acontece? A água espontaneamente oxigenada, ela sofre esse processo de autorredução e de autooxidação. Então, ela é o agente redutor e o oxidante dela mesma. Beleza, né? Assim como a água, tem outras moléculas que fazem isso, dependendo da condição. H2O2, desculpa, água oxigenada. Obrigado, viu, jovem? Sua atenção foi fundamental agora. Normalmente, quando você tem uma molécula onde tem só um átomo no reagente de um elemento e nos produtos tem 2 ou mais, é porque também aconteceu um processo de auto-oxirredução. O ácido carbônico faz o quê, garotinha? É um ácido fraco, barra instável, que normalmente se decompõe em quê? CO2 e água. CO2 mais H2O. Vamos ver aqui a bagaça. Quanto é o nóxido de hidrogênio no H2CO3? Mais um, pode ter fé. Vocês acreditam no pêndulo, não acreditam no conhecimento de vocês. Na água, como é o nóxido de hidrogênio? Mais um, né? O miserável de hidrogênio sofreu alguma coisa? Tá só de enfeite, né? Vou pular o carbono, certo? Quanto é o nóxido do oxigênio aqui? Quanto é o nóxido do oxigênio aqui? E aqui? O oxigênio sofreu alguma coisa? Note. Se você fizer as continhas do H2CO3, quanto é que vai dar o nóxido do carbono? Mais 4. Quando ele está na forma de CO2, quanto é o NOx dele? Aconteceu alguma coisa com esse carbono? Essa reação é reação de oxirredução? Não. Aconteceu o mesmo processo que a água oxigenada no quesito decompor. Eu tinha uma substância, formou duas no produto. Eu tinha uma substância, formou duas no produto. Ambas são decomposições totais ou parciais? Por que é parcial? É. O que acontece? Relembrando para vocês, decomposição total, quando os produtos são substâncias simples. No caso, O2, e no caso aqui, nada de nada. Decomposição parcial, quando pelo menos um dos produtos é uma substância composta. Água no primeiro caso, CO2 e água no segundo caso. Tranquilo? Beleza? Vocês conseguem calcular NOx de moléculas orgânicas? Tipo, se eu meter aqui um propanol, um ácido propanóico. Até isso aqui tá tranquilo, né? Eu gosto, eu gosto. Aí cai naquele caso que a gente viu ontem. Diz, jovem. O balanceamento, como é que fica? Ó? O níquel perdeu 2 elétrons, certo? E a prata só ganha 1. Então, o níquel é um átomo de níquel para 2 átomos de prata.
Sim, senhora. Eu acho que ainda vou chegar lá, mas eu posso explicar, eu posso escutar a sua forma. Deixa eu só falar um negócio sobre balanceamento iônico para vocês. Porque isso aqui é um balanceamento de íons, né? Acontece o seguinte, ó. Mas sua percepção é importante para a gente também, viu, dona Joana? Sem cabulho não, pode falar. Ó, níquel zero mais Ag mais um, certo? Dando níquel 2 mais Ag zero, beleza? Se você olhar, tem quantos níquel no reagente? Um. Tem quantos níquel no produto? Um. Tem quantas pratas no reagente? Tem quantas pratas no produto? Não tá balanceado, não. Por quê? Bom, vocês estão sabendo, né? Se eu não tivesse cargas, estava balanceado, porque tem um níquel de cada lado e uma prata de cada lado. O que acontece é, quando você tem uma equação iônica, a quantidade de cargas de um lado tem que ser igual à quantidade de cargas do outro. Quanto é zero mais um? Então a carga dos reagentes está dando mais um. Quanto é que está na carga dos produtos? Mais dois. Então não está balanceado. É por isso que são duas pratas mais um e duas pratas zero. Primeiro por conta da transição dos elétrons. E depois porque duas vezes mais um dá mais dois. Então a carga mais dois é dos reagentes, que é igual a carga mais dois do produtos. Então, sempre que vocês estiverem vendo uma situação de balanceamento que tem íon, a carga dos reagentes tem que também dar a carga dos produtos. Por isso que é um balanceamento mais delicado, porque às vezes você organizou os átomos na proporção correta, mas as cargas não estão batendo. Está faltando elétron de um lado em relação ao outro. Eu vou só colocar a molécula aqui, Joana, e tu depois brilha, beleza? Vou colocar uma situação bem específica, bem tranquilinha aqui. Opa. Não sei nem se era para eu entrar nisso daqui hoje. Mas como eu sou fuleiragem, fazia assim, ó. Uma torcida de idoso, né? Te perdoa, pô. Ó, meio essa molécula aí, certo? Este troço que eu não quero nem dar o nome, até porque eu não acho que eu não sei. Temos uma cetona, que é coisa que vocês vão ver, uma carbonila, que é esse C duplo O no meio da molécula, e temos uma carboxila na ponta direita da molécula. Calma que não vai doer. Se doer vai ser bem pouquinho, certo? Ai, papai, para. Ai. Tá perto das 9 já? Que pena. Mas tem nada não. Então estou feliz. Como que eu faço balanceamento? Balanceamento não. Descoberta do NOx ou molécula orgânica. Mulher, tu tá muito descarada comigo, mulher. Só que tu vai sábado para o cinema. Olha, se tua mãe tivesse nessa aula, tu tá gongada, viu? Ó, o que acontece? Tem várias formas. Eu tenho uma forma que eu acho que é a forma mais imbecil possível de você fazer isso daqui, que é o mais difícil de errar e mais fácil de acertar. Porque assim, ó, se tu pegar a molécula e for meter que nem tu faz aqui, ó, moléculas inorgânicas, vai dar uma zorra da caçamba. Ó, são quantos carbonos? C4. São quantos hidrogênios? Quantos oxigênios? Acaba que tá muito agoniado, C4H6O3, vou achar o do carbono. Aí vai assim, ó. Carbono é X, né? 4x. Hidrogênio, mais um, né? Mais 6. Oxigênio menos 2 vai dar
Aí não tem essa resposta, não, na hora lá que tu vai atrás. E aí? O bicho lá e gritaria, né? É isso mesmo. Hã? É nessa hora que o filho chora, a mãe não vê, né? Fica só sabendo depois. Sempre que você fizer uma situação de descobrir o NOx e der um número quebrado, é por um único motivo. Você não calculou o NOx do elemento, você calculou o NOx médio do elemento, ou seja, a soma de todos os NOx dividido pela quantidade de elementos iguais. Normalmente sempre dá um número quebrado ou um número. Eu acho que isso aqui é irracional, né? Chega nem ser inexistente. É uma matemática que vai para baixo da égua, né? Não existe, não existe, é loucura. Porque o que acontece? Deu valor fracionário é porque eu tenho elementos iguais com NOx diferentes. Como que eu faço isso daqui, ó? É bem simples. Tá vendo que tem os carbonos ligados com carbono a princípio? Sempre que eu tenho dois átomos iguais de carbono, eu isolo eles. Eu isolo, eu separo a ligação em dois pedaços. Sendo que cada pedaço, como essa molécula é neutra, tem que dar um valor somatório de zero. Tranquilo? Esse pedaço tem que dar zero, esse tem que dar zero, esse tem que dar zero, esse tem que dar zero. Tranquilo? Lá na fila de eletronegatividade, quem é mais eletronegativo, carbono ou hidrogênio? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Carbono. Então, o carbono é mais eletronegativo. Então, os hidrogênios vão ficar com que carga? Se eu tenho 3 hidrogênios mais um, o carbono deu quanto? Menos 3. Porra, tem um carbonozão aqui, menos 3. Vou para o segundo pedacinho. Quem é mais negativo? Oxigênio. Quanto é o NOx do oxigênio? Então, o carbono vai ser quanto? Uma zorra, né? Um é menos 3 até mais 2, mas assim que é. Cada pedaço tem um comportamento independente dos demais, certo? De novo, voltamos à situação carbono e hidrogênio. Dois hidrogênios, mais um e mais um carbono. Meu Deus. Alguém chuta assim só de cara quanto vai ser o do outro carbono? Oxigênio aqui, menos 2. Aqui também menos 2. Hidrogênio, menos 2 com menos 2, com mais um. Então esse carbono tem que ser. Então eu tenho carbono menos 3, um mais 2, um menos 2 e um mais 3. Isso aqui é importante na situação quando a gente for ver reações orgânicas. Porque algumas reações acontecem no carbono mais positivo, outras no carbono mais negativo. Aí você tem as regrinhas para você ficar lembrando. Mas se você souber o NOx, fica muito mais fácil você saber. E tiver tempo também, né? E sanidade. Aí você está numa situação muito delicada. Mas eu vou tentar listar todas as moléculas aqui para o Enem. Viu? Por que isso aqui é o NOx médio? Menos 3, mais 2, menos 2, mais 3. São quantos carbonos? Quanto é que dá isso aqui? Nenhuma. Só que aqui tem gente que acha que desse jeito você vai achar o NOx de todos os carbonos. Que nem que faz os compostos inorgânicos. Só que fazendo assim você acha no máximo NOx médio. Que às vezes dá um absurdo. Mas é absurdo por quê? Porque eu tinha 4 átomos de carbono e a soma dos NOx de todos os carbonos deu zero. Tranquilo? Quando a gente vai vendo reações, por exemplo, álcool se oxida para aldeído para ácido carboxílico, você vai ver que o carbono está sempre aumentando o NOx. Então fica prático de você ver, pô, álcool, aldeído, ácido carboxílico. O NOx vai aumentando. Certo? Foi isso. Isso, para ver. Só oxidando. Sendo oxidado, né? Beleza? Uma dica sobre oxidação espontânea e não espontânea.
Tudo que é espontâneo acontece de maneira natural, sem que ninguém precise fazer com que aconteça, ou dar um start. Só acontece. Oxirreduções não naturais ou não espontâneas ou forçadas, você precisou fazer o quê? Estimular de maneira abusiva para o processo acontecer. Quando a gente fala em pilha, para um processo de oxirredução que não é espontâneo acontecer, eu preciso ligar nesse sistema uma fonte de energia para gerar uma situação que não é natural acontecer. Beleza? Deixa eu falar outra coisa. Pronto, outra coisa. Duas coisas. Todo mundo toma suco de vitamina C, suco de laranja, de limão, de acerola. Se vocês não sabem, né? A acerola é uma das frutas que mais tem vitamina C por miligrama de massa, certo? Ou por volume de suco. Depende da água que você usa, obviamente, né? E aí todo mundo toma suco de laranja, de limão, ou te contém muita vitamina C, que é o ácido ascórbico, porque é bom para quê? Além de evitar resfriados, é bom por quê? Ok? Colágeno? Antioxidante, é um antioxidante maravilhoso, certo? O que significa dizer que uma substância ela é antioxidante. Radicais, diz uma pergunta. Radical livre é uma molécula, é um íon, é o quê? Nem sempre o radical livre é um íon, certo? Quando a gente for ver reações radicalares, a gente vai ver que sempre que acontece uma quebra homolítica, eu tenho a formação de um radical. Sempre que eu tenho uma quebra heterolítica, acontece a formação de íons, certo? Mas calma, um passo de cada vez para a gente não tacar a cara no chão, beleza? Mas a princípio, o que diabo é um antioxidante? Clara. 2. O que é um antioxidante? Mas eu não sei, eu só disse só da... oh, brilha, 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 estrelinha. Imagina que é o sábado no cinema. Eu já falei que daqui pro final do. Daqui pra planeta tem que fazer a figurinha clara. Calma, é muita pressão. Tem que fazer a figurinha. Vou providenciar essa semana. Me lembra, viu? A humanidade não esperava por isso. Foi. Ó, vocês já ouviram falar do termo metal de sacrifício? É um termo bem batido quando a gente está vendo pilhas, né? De maneira prática, o que é um metal de sacrifício? É um metal que pode ser sacrificado em detrimento de outro. Por exemplo, digamos que esta garrafa não é uma. É porque essa tampa é melhor. Não fica suada. Aquela tampa velha é muito vagabunda, fica suada. Paco, tá aqui minha reclamação. Volte com a tampa primária porque ficava mais tempo gelado. Parece que você está, né, sucateando o seu próprio produto para que a gente compre ele cada vez mais, né, Paco? Então, volte com a tampa tradicional. Amanhã eu trago para te mostrar. Me emprestei só o momento reclama. Irmão. Foi sem querer, João. Se você puder olhar a tampa, ó, tem uma tampa que ela é mais baixinha, achatadinha, outra que é mais alta. Essa tampa mais alta impede que a troca de calor do líquido com o ambiente seja mais efetiva do que essa daqui. Normalmente essa daqui fica toda suada. Enfim. Obrigado pelo. É. Aí a bicha esquenta muito. Imagine que essa garrafa não é uma garrafa, certo? Não. Pior. Digamos que essa garrafa é uma pilastra de uma ponte. Lá da ponte metálica, da ponte dos ingleses aqui em Fortaleza. Essa pilastra, ela fica em contato com a água do mar e contato com todo o aerosol marinho, oxigênio, sol e o escambau, certo? E os pichador também. O que acontece? Se essa estrutura se oxidar, provavelmente ela vai diminuir a espessura, porque normalmente um processo de oxidação, o material se decompõe, se desfaz, certo? E aí essa estrutura vai entortar, vai quebrar, vai fazer um crime, certo? Vai matar a gente. O que acontece?
Para que isso daqui não entre em desgaste, o engenheiro promove a cobertura de tudo isso daqui com outro metal. Esse metal que está cobrindo a minha estrutura vai ser danificado para que a estrutura não seja danificada. Às vezes sim, às vezes não. Por exemplo, nessas torres de transmissão que tem aqui no Dionísio Torres, elas são pintadas de laranja e de branco. Primeiro que é para os aviões de dia poder visualizar. E segundo que aquela tinta é uma tinta que funciona como metal de sacrifício. Beleza? Então é a tinta carregada com alguns tipos de metais. Se eu digo que o metal de sacrifício se oxida e o metal estrutural não, então o metal de sacrifício ele é um ótimo oxidante ou ele é um ótimo redutor? Ele é um ótimo agente redutor. Então ele é um antioxidante. No nosso contexto bioquímico, substâncias antioxidantes são como se fosse nosso metal de sacrifício. Ela se oxida em função dos nossos tecidos. Não ri não, palhaço. Colágeno, né? O negócio dela é pele. É ótimo. É a mesma coisa eu perguntar por que é bom você tomar creatina com açúcar, que é doce. Não, é porque a absorção é melhor quando você tem um aminoácido com carboidrato. Diminui a resistência periférica à insulina. É top pra gente que tem os pneus aqui de lado. Fica, é top, é top. Não, começa amanhã também. Pump. Então, a vitamina C, galera do mal, é um antioxidante, ou seja, ela se oxida para que os nossos tecidos não sejam oxidados pelos radicais livres. Então, todo antioxidante é um ótimo agente redutor, certo? Então, sempre que vier vitamina C, ácido ascórbico, suco que a vovó fazia de laranja, com limão, antioxidante, porque a substância se oxida reagindo com o radical livre e não os nossos tecidos, certo? Tranquilo? Entendam, o antioxidante é como se fosse nosso metal de sacrifício. Só que não é um metal, é uma substância orgânica, beleza? Outra pergunta. Vocês compram muita coisa dentro de lata no supermercado? Aquela questão lá. Não? Ou você é todo... E não da moça. Piraquê. Críticas ao piraquê. Piraquê é acessível. E também, aqueles que você não sabe nem o código de barra, tem nem código de barra, bicho. Só tem a vaca lá, né? O que acontece? Normalmente, quando vocês compram latas, tipo Neston, farinha láctea, tem minha infância agora. Neston, farinha láctea, leite em pó, que também é um negócio Nescau, que tem que dar um Nescauzinho de noite, né? No leitinho. Muitas coisinhas em lata, eles são. Aquela lata ela é de ferro, certo? Por quê? Porque ferro é barato. Só que o ferro tem uma capacidade de se oxidar, e se ele formar óxido, e esse óxido for para a comida, é capaz de causar uma intoxicação alimentar. E nenhuma empresa que confecciona alimentos dentro de latas e as vende, quer que os seus clientes tenham intoxicação alimentar. Primeiro pelo processinho, né? Que é maravilhoso, e segundo porque o cliente não vai mais querer comprar. Vai querer comprar o quê? As que não é de lata, né? Mais barato, só filé. O que acontece? As empresas perceberam que, ao revestir com o estanho se oxida melhor do que o ferro. Só que os óxidos e os produtos da oxidação do estanho não são nocivos ao nosso corpinho. Então você tem a latinha de ferro e uma película de estanho. Às vezes sim. É por isso que não é bom, o pessoal fala, né? Não é bom, na hora que você está na frigideira, fazendo as coisas, usar materiais metálicos. Porque aquele material metálico acaba raspando o Teflon, que é um polímero que, se eu não me engano, tem alumínio,
que esse alumínio é tóxico para o nosso corpinho, certo? E aí, de tanto você passar a colher na frigideira para tirar aquela farofinha, aquela que grudou assim, tá bem? Né? Aí, às vezes, tá vindo alguma coisinha de metal para a gente. Dos dois. Normalmente da colher, certo? Então, se você tem uma frigideira em casa, use ou a colherzinha de madeira ou a colherzinha de polímero, né? Certo? Silicone, polímero, né? Beleza? Silicone. Então, lembrou de antioxidante? Lembre de metal de sacrifício, beleza? Ah, e outra coisa. Se você for no mercado, sua mãe ou sua empregada, né? Ou alguém da sua família, né? Avise que para nunca comprar nenhuma lata que esteja amassada ou estufada. Porque se está amassada, provavelmente a película de estanho rompeu e o ferro da lata está exposto ao processo de oxidação. Se tiver estufada, é porque produziu algum gás ali dentro, que não é para produzir. Então, o produto deve estar, no mínimo, estragado. Não é verdade? Tranquilo isso daqui? Beleza. Não. Ficou nítido que você não bebe. Continue assim. Muito bem. É só mato o cheiro. Aí vem um pessoal que bebe e adora, né? E bom. Bora. Balanceamento redox, nem dei ainda, né? Mas podemos ir para as questões, né? Que é o mais importante nesse exato momento. Vai, vai. Machismo! Eu adoro isso. Parece que até que eu converso com o Nicola para ele fazer isso. Ui, questão 12. Questão 12. Só a última, né, Nicola? Mas a 12 é bom pelo que a gente conversou aqui, certo? É. Mas eu te disse que essa é a resposta certa. Não, mas é porque eu estava ocupadinho, né? Questão 12. Bora, 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 bora. Questão 12. Reações de oxirredução são reações químicas que ocorrem transferência de elétron entre duas ou mais substâncias químicas. Numa reação de oxirredução, sempre há perda e ganho de elétrons, pois os que são perdidos por um átomo, íon ou molécula são imediatamente recebidos por outros. No meio em que vivemos, ocorrem muitas reações de oxirredução. A esse respeito, assinale a afirmativa verdadeira. Pessoal, uma pergunta para vocês bem simples. Isso! Eu posso ter uma reação que é só de oxidação? Calma, vamos. Eu posso ter uma reação só de oxidação? Não. Cadê o exemplo? Ó. Sabe aquele negócio de um Kleber? Para. Eu vou fazer, vocês vão ficar, mas aí não pode. Ó, uma reação só de oxidação, certo? Seria assim, ó. Existe. Existe. Não necessariamente. Aí vamos lá. Eu falei isso, não, tá com 3 anos. Calma, eu vou. É isso mesmo. Existem reações só de oxidação de maneira 100% coerente? Não. Existem as semi-reações. Por quê? Se alguém está perdendo elétron, esse vai ter que ser ganhado por alguém, a não ser que seja um processo fotoelétrico, que esse elétron está sendo transmitido para outro ponto.
Mas lá nesse outro ponto vai ter que acontecer a captação do elétron. Normalmente vai acontecer como sendo uma redução. Tranquilo? Quer dizer? Pronto. Aí bora lá. Fazer uma pergunta agora mais difícil, que não tem nos livros. Talvez não tenha canto nenhum. Eu tenho inventado a resposta. Quem que acontece primeiro? A oxidação ou a redução? Eu quero só que vocês pensem enquanto eu apago aqui. Quem acontece primeiro? A oxidação ou a redução? Sempre a oxidação acontece primeiro. A redução só existe com o elétron. Então alguém tem que gerar esse elétron disponível para que alguém capte ele. Capte ele. Capte, ó. Capte ele. Diz, Nicolau. Sabe, tu lembra daquela. Papo nossa, se lembra? Aquele negócio de radiação, que é Uhum. mais que decaindo, Uhum. negócio de decaimento. Isso aí, pede, sabe que ele faz radiação. É espontâneo de um modo que o ser humano não precisa intervir para acontecer. Mas não é 100% espontâneo porque para, por exemplo, a prata se oxidar, eu preciso de outra espécie gerando essa oxidação, a não ser que seja uma auto-oxirredução. Aí é espontâneo 100%, mas quando não, não é. Mas o lance do decaimento radioativo é 100% espontâneo, certo? Natural, tranquilão, não precisa de nada acontecer, nenhuma condição, é do próprio elemento. A mesma radiação. Uhum. A radiação ainda é um processo de oxidação. Não, na radiação não. Na radiação não existe a situação de perder elétrons ou de mudar a carga para virar íon positivo ou negativo. Eu estou perdendo energia na forma de N coisas, mas eu estou continuando com o átomo neutro, porque eu estou perdendo prótons e estou perdendo elétrons. Eu não estou perdendo só elétrons. É, mas o meu nêutron se transformou em próton. Entendeu? Só isso. Questão 12, mano. Só porque vai ter 3 filhos. Bora lá. Letra A. Quando o vinho é exposto ao ar, qual a fórmula da principal substância do vinho? Etanol, que é o H3C, CH2OH. Se ele está sendo exposto ao ar, cuidado. Pode vir algo assim, como pode vir algo assim. Normalmente, qual a diferença? Obrigado. Quando é em relação ao ar, é O2, porque no ar o material oxidante normalmente é o gás oxigênio. Quando vier assim, O entre colchete, é? Obrigado. Então, que nem veio na prova da UES, é uma espécie oxidante qualquer. Pode ser permanganato de potássio, pode ser um ácido sulfúrico, pode ser o próprio oxigênio, mas pode ser, a princípio, qualquer coisa oxidante, não só o gás O2, beleza? Mas nessa condição é O2, certo? Vamos lá. Se transforma em vinagre. Qual a principal substância do vinagre? A principal do vinagre? Ácido acético, que tem a fórmula H3C, C dupla O, OH. Se você olhar, esse carbono aqui não mudou em nada, né? Esse carbono aqui mudou para quanto? Mais 2, mais 1, mais 3, menos 2. Tem que ser quanto aqui? Isso. É, separaria aqui. Isso. Beleza? Isso daqui é uma reação que a gente vai ver mais na frente, que é a reação de oxidação de álcool. No caso, álcool primário virar aldeído e depois virar ácido carboxílico. Mais na frente. Se você fosse calcular o nóxido desse carbono, dá quanto? Então, a minha estrutura passou de -1 para processo de oxidação. E onde é que está a redução?
Sim, bebê. Aqui é quanto, NOx, o oxigênio? Aqui é quanto? Na verdade, é esse daqui, né? Vai ter que fazer bem direitinho, para não ficar dúvida. O agente redutor é isso. E o agente oxidante é esse. Beleza? Binário cujo principal componente é o ácido acético. Isso ocorre porque o álcool etílico etanol presente no vinho reduziu-se. Isso aqui é um processo de oxidação, certo? Uma curiosidade para vocês sobre o vinho, que talvez só 2 pessoas saibam, ou 3, não sei se ela lembra, que vai fazer muito sentido para vocês. As garrafas de vinho são guardadas assim, assim ou assim. Deitada, né? Por quê? Quase, O vinho que está dentro da garrafa fica em contato com a rolha fica embebida nesse vinho, e aí a rolha em contato com o oxigênio oxida o vinho que está na rolha, e não oxida o vinho que está no recipiente. Então, é uma tentativa de manter o vinho inalterado, tanto em gosto quanto em qualidade. E também para armazenar no local sem oxigênio, né? Para fermentar, fermentação. O barril. É porque só também tem o lance da logística, né? É mais fácil você guardar 20 litros de vinho num barril de madeira do que guardar num frasco de vidro, né? Tem isso também. É. Alcoólatra favorito. Letra B. O efeito. Ei, daqui a pouco a gente tá tomando uma pioca aqui, né? O efeito branqueador dos alvejantes se dá em razão da presença dos seguintes agentes oxidantes: ânion hipoclorito. Hipoclorito é o ClO-, porque vem do ácido hipocloroso. Nos alvejantes, normalmente você tem hipoclorito na forma do hipoclorito de sódio, num percentual de quantos por cento de volume, vocês sabem? Entre 4% e 6%. Tem bem pouquinho, pouco litro na água sanitária. E mesmo assim, o efeito alvejante barra branqueador é muito good. Certo? Hã? Boa. Presente, por exemplo, na água sanitária. O peróxido de hidrogênio que é comercializado como água oxigenada. Tá certo isso daqui? Tá, né? O item B tá certão. Deixa eu só ver por que os outros estão errados. Beleza, beleza. Um bafômetro simples descartável consiste em um tubo transparente contendo a solução aquosa de dicromato de potássio. Dicromato de potássio é o K2CR2O7. Tranquilo? Dicromato de potássio. E sílica umedecida com ácido sulfúrico, misturada com cor laranja. A cor laranja é do íon dicromato, certo? K2CR2O7. Inclusive, K2CR2O7 é uma substância carcinogênica. Você sabe a diferença de carcinogênico para cancerígeno? Carcinogênico é que tem o potencial de gerar um câncer em você. É, é, garantidão, beleza? E aí, uma das coisas que eu fazia na UES era inertizar esse rapazinho aqui. Não, pode fazer não. Eu era pago para isso. Toma na tua cara. Não. Mas era melhor ser pago do que não ser pago, né? Mas, tipo, aprendia muito com essas paradinhas aí. E aí o que acontece? Cancerígena, carcinogênico. Isso. Ah, que você come, aí você foi muito específica, né?
Ela não entende não, pô. Não dá para fazer essa coisa não. Continuando, para a gente acabar e ir embora. Esse sal em contato com o vapor de álcool emitido na respiração do motorista embriagado reage mudando a coloração para verde. Até aqui tá tudo certo. Antigamente o bafômetro era assim, você assoprava e de laranja ficava verde se o cara tivesse bebido. Tranquilo? Isso significa que é causada a redução do etanol. A etanol. Etanol, CH3, CH2, OH. Etanol, CH3, CHO. Certo? Se você calcular o nosso carbono aqui, é -1. Se calcular aqui, é +1. Então, não é uma redução, é uma oxidação. Álcool primário, quando é oxidado, vira aldeído. Aldeído, quando é oxidado, vira ácido carboxílico. Certo? Mas a reação está toda certinha, beleza? O único ponto errado aqui fala que o álcool sofre redução, mas ele sofre uma oxidação, mas tudo está certo. Letra D. Em supermercados, as latas contendo alimentos são feitas de ferro revestido de estanho. Perfeito. Não se deve comprar alimentos que estejam com a lata amassada. Perfeito. Porque o revestimento metálico é usado para evitar que o metal do objeto se oxide. Perfeito. Tudo que eu falei para vocês, né? Esse revestimento, que é o estanho, deve permanecer intacto, sem ranhuras, para evitar o contato do metal. Aí cagou aqui. Com maior potencial de oxidação com o alimento. O metal com maior potencial de oxidação com o alimento é o próprio estanho, porque ele tem que se oxidar. Porque se o ferro tivesse um potencial de oxidação maior que o estanho, ele se oxida na presença do estanho. E o estanho não adiantaria de porcaria nenhuma, certo? Questões da UES, eu já disse para vocês uma vez e vou dizer 1000 vezes. O item, às vezes, está errado por conta de uma palavra, certo? Então, atenção com elas. Pessoas, creio que aqui já é saudável a gente terminar, né? Já são 8h52, amanhã a gente continua, tá bom? Hoje eu não vou até às 9, não. Vou dar essa colherzinha de chá para vocês. Amanhã, só Deus sabe. Eu vou dar o método redox e já vou começar cálculos químicos, estequiometria. Já, honra! Beijo no coração e até amanhã, se Deus quiser. Tchau! Só a cabeçona da Clara no meio.